Então, com o Instituto de Educação Casper Libero, já começou muitos estudantes a fluírem para o Casper Libero e outras escolas particulares começam a surgir. E aí, então, o Colégio Agostiniano, que tinha uma fonte de referência, começa a repartir a sua clientela. E pessoas de outras cidades do estado que aqui vinham estudar, também em outras localidades, foram criando muitos estabelecimentos de ensino. Até que houve, no final de um período, o fechamento, inclusive, do Colégio São Luís aqui em Bragança. Mas podem vocês ter certeza que Bragança, quando completou 200 anos, em 1963, Bragança era uma cidade interiorana, uma cidade burguesa e com uma sociedade muito tradicional. Então aqui nós tínhamos o sistema religioso muito rigoroso, casas bonitas, grandes, mas uma vida como se fosse de uma comunidade europeia. Mas com a vinda da faculdade, novamente uma nova evolução surge em Bragança. Uma evolução que eu diria de passagem muito positiva, porque Bragança estava ficando encolhendo, e com a vinda da faculdade novamente começa a ser notada no nosso estado, no nosso Brasil. Mas em 1970, na década de 70, no final, com a construção da barragem da Sabesp, onde mais de 8.000 hectares de terras do município de Bragança Paulista são inundados para a construção da represa da Sabesp, um novo fenômeno acontece. Você tem a imigração dessas pessoas que residiam nas áreas inundadas, advindo para Bragança Paulista, e pessoas que só sabiam trabalhar aquilo que eles aprenderam, cultivar a terra. Então você começa a ter um outro tipo de sociedade em Bragança Paulista. Inclusive também o início da imigração do Norte e Nordeste, gerando então uma nova história para Bragança Paulista. Inclusive vale lembrar que Bragança Paulista, até a confecção da represa da Sabesp, ela tinha um clima semelhante ao vizinho município de Atibaia. A partir da represa, com os ventos sul canalizados do Vale do Jacareí, subindo a sua elevação, porque quando você faz uma represa, você aterra o chão com água. O vento que corria no interior do vale começa a atingir a altura de 70, 80 metros acima do nível por onde as correntes de ar fluíam. O que acontece? Eles passam a barreira do rio acima e penetram o Vale do Guaripocaba, dando a Bragança Paulista agora um tipo de clima, já um inverno mais úmido. Foi a grande mudança, porque os invernos de Bragança Paulista, antes da represa, eles eram mais de clima seco. Então agora novas espécies vegetais estão dando certo, novas espécies de fauna também, e muitos da antiga fauna imigraram daqui. Com relação à mudança do teatro para colégio, será que o senhor poderia contar um pouquinho para a gente as mudanças arquitetônicas do prédio e também por que a escolha de transformá-lo da parte de cultura, do teatro, para a parte educacional e para o colégio, e por que os diocesanos, se tem a ver com a vinda do Dom José Maurício da Rocha? Falar um pouco da parte arquitetônica, o que mudou do prédio e também por que a escolha de colégio e entregá-lo à diocese. A verdade é que esse prédio nos idos de 1923, 24 estava completamente abandonado. Que a verdade é essa, o Tenente Felipe sonhava com óperas, com tudo, mas os outros foram sucedendo, não houve um interesse de manter esses espetáculos que eram caríssimos, trabalhoso. O povo que morava na cidade também tinha muita gente humilde, não tinha condição, como a gente já falou no início. E o prédio estava abandonado. E em 1927, com a vinda transformando Bragança Paulista em diocese, e foi naquele tempo uma cidade que tinha uma diocese, um bispo, é uma coisa muito importante. E a Câmara Municipal da época achou melhor que o prédio tivesse, já que foi feito para a cultura, tivesse uma finalidade educacional. E realmente os agostinianos fizeram grandes transformações.
porque o teatro, ele inicialmente, se vocês observarem plantas antigas, tudo, ele era menor, havia bastante diferença daquilo que nós vemos hoje. Só que os agostinianos, pela exacerbada cultura que tem, trouxeram arquitetos, tudo, para manter um colégio, mas com os fundamentos arquitetônicos daquilo que tinha feito no propósito. Só que agora, claro, para abrigar um colégio interno, com capela, um colégio com salas de aula, com dormitórios, enfim. E depois, na década de 40, houve um aumento de uma parte, porque não estava cabendo os alunos nessa parte inicial, e fizeram mais um aumento, e assim foi o Colégio São Luís, através dos anos e décadas, formando as pessoas. Depois os agostinianos observaram que houve uma época que muitas cidades que não tinham colégio passaram a ter colégios, inclusive público, não havendo mais necessidade de manter. E aí a Cúria Diocesana de Bragança Paulista manteve locações para o Colégio Carroso, para o Externato Pio XII, diversas escolas passaram por aqui, inclusive a FESB permaneceu também um tempo aqui, mas sempre de propriedade da Diocese. Vale lembrar, frisar que os agostinianos vieram aqui, mas eles não ficaram com o prédio pertencia à Diocese de Bragança Paulista. Que foi novamente adquirida pela prefeitura, que havia doado, adquiriu novamente, fez um depósito à Diocese, e em 2000 nós temos o fim das atividades do Carroso. Como o senhor enxerga esse período agora, de 2000 até esse ano de 2009, e vendo a situação atual do prédio, que como nós vemos... O que eu vejo, se nós tivéssemos um filme, nem eu, nem vocês, nem o telespectador, alcançamos essa época, mas com certeza estava mais ou menos semelhante aos idos da década de 20, quando estava abandonado. Então ele tem uma sina, surgem atividades, ele refloresce e de repente ele cai no abandono, como está caindo atualmente. Não tem perigo disso acontecer novamente? As coisas dependem da vontade das pessoas. Eu sempre digo, o dinheiro é fundamental, mas o querer é muito mais. Por que mais? Quando você quer, você tem. Você tem, ou de uma maneira mais humilde, você faz uma restauração não tão, como se diz, às vezes pretendendo fazer uma coisa faraônica, mas restaurando o principal, mantendo as suas linhas arquitetônicas, mantendo o seu teto, mantendo o seu piso, mantendo, enfim, as suas características, eu acho que já é muito importante para a cidade. Os agostinianos já fizeram um pouco isso quando eles já mantiveram, pelo menos, a fachada. Exatamente, como eu falei, esse colégio, esse teatro, ele teve a felicidade das pessoas que por aqui passaram, eram pessoas com cultura exacerbada e que gostavam de arquitetura. Tanto que embora ele está abandonado, ele permanece com as suas características arquitetônicas. E diga-se de passagem, um prédio típico de arquitetura romana, a partir de arcos sustentando um grande volume de paredes. Mas, seu Milton, se te dessem carta branca e falasse para o senhor pode fazer com esse prédio o que o senhor quiser. O que o senhor faria com esse prédio hoje? Hoje eu restauraria o telhado dele, que não é uma coisa cara, restauraria a pintura das paredes, a conservação, e a parte hidráulica, a parte elétrica, e deixava como um grande teatro mesmo. Seria um espaço para apresentar uma sinfônica, apresentar uma banda de música, um espaço cultural para apresentar, às vezes tem, por exemplo, um museu ambulante, itinerante, enfim. E contar um pouco também da história de Bragança Paulista aqui. Seria o local ideal. Com certeza. Mais uma coisa, André? Não pega o cachorro, pode deixar. Você aí colocar mais uma coisa. Tem alguma coisa que o senhor gostaria de falar sobre o prédio, sobre a importância de realizar esse filme que a gente não perguntou para o senhor? Eu acho que é muito importante esse trabalho, que esse trabalho hoje nós estamos tendo na frente, embora abandonado, uma arquitetura
que nós não sabemos, porque todas as obras humanas, embora a gente tente as conservá-la, a gente não sabe do mundo natural. Então é muito importante ter o arquivo dessas obras realizadas por nós homens, porque tudo que é realizado pelos homens no mundo, diante da natureza, pode terminar um dia. Então eu acho muito importante, porque para as futuras gerações entenderem que Bragança, há muitos anos atrás, tinha um teatro municipal, tinha uma Santa Casa, enfim, até de tamanhos avantajado pela pouca quantidade de habitantes que residiam aqui. Meus amigos. Acho que é isso então. Ótimo. Acho que já contribuiu bastante, principalmente na parte de teatro, das famílias. Acho que foi legal o que o senhor falou, que a gente pegar esse início, né? Resumiu bem até chegar no Felipe. Contamos uma história, né? A gente queria mesmo esse relato que a gente leu no livro do senhor lá sobre as reuniões da Serra da Boicana, quando eles resolvem. É de lá que surgiu isso. E fazer esses grandes. Em off eu quero dizer para vocês o seguinte: o Tenente Felipe ficou muito rico. Então ele fala assim, eu fiz o teatro. Aí o outro fazendeiro, ele fez, eu não vou na ópera dele, nada. É por isso que, não, na realidade, que não funcionou, foi por causa disso. Vaidade. Vaidade. Rolou uma vaidade. Ele fez por vaidade. A gente não vai falar porque a família vai achar ruim. Mas ele foi uma coisa boa que fez. Mas ele fez para dizer, o papai aqui pode, faz. Mas depois as óperas não interessou, tanto que você viu que não teve ópera nenhuma aqui. Na realidade. O Teatro Central abrigava muito mais teatros. Porque era mais popular. Lá não tinha a mão dos muito ricos. De palavras simples, eu posso dizer para você que nós traçamos um perfil de tudo. Porque na verdade é o seguinte, não adianta eu falar aqui palavras sofisticadas, que é uma arquitetura Art Nouveau, não sei o quê, uma arquitetura italiana, romana, como igual de Santa Casa, pode observar que é tudo em arco, que sustenta, e teve, claro, que, se você notar, ele era menor aqui, teve uns aumentos, mas os agostinianos obedeceram a regra, né? Mas eles tiveram você pode olhar aqui, ó, olha para você ver, a gente percebe que o teatro não era dessa altura, ele era menor, era um ovacionado embaixo, né? Agora, furado no meio. Né, você pode ver ali que vocês são espertos, vocês já bateram o olho ali. Os agostinianos fizeram aumentos incríveis. Não, eles transformaram realmente num barracão mais chique. Exatamente. Para fazer uma escola. Pode jogar para baixo. E como eles cobravam muito caro, houve na década de 50, com o empréstimo da FMI, grandes institutos em toda a cidade, Bragança Paulista, Pastoril, da outra, outro ginásio. Então o ginásio não era novidade mais. Na década de 60, 65, 66, ficaram até 67, 68, por aí. Isso, foi. 68. 68, Só um minutinho, amigo. Eu não sou muito de marcar a data, mas eu calculo que seja 68. Não, mas acertou tudo as datas, pelo que a gente tava... E aí eu não vi data, viu? Nossa, muito boa a entrevista, viu, amigo? Obrigado mesmo. Viu? Agora fica o Jango, tudo. Não adianta. Hoje em dia, o que eu entendo é o seguinte: é importante que nem vocês, ação. O que é ação? Vou fazer o filme, vem aqui, chega e faz. Esse que é o importante. O homem fechou ali o portão, até teve uma hora da entrevista, chegou um mendigão, um homem de rua, tentou entrar, fechou, senão a gente entrava ali e mostrava. O senhor viu como é que tá as vigas que colocaram para sustentar a frente lá? Como foi colocada? Tem como recuar para mostrar para ele um pouco? Tem. A gente filmou aqui ontem lá dentro.